Frente Parlamentar em Defesa dos Guará Vermelho é realizada em Cubatão. 19 acordos bilaterais entre Brasil e Portugal são assinados. Falaremos da nossa previsão do tempo e um alerta de chuva da Defesa Civil. No esporte, o repórter Lucas Sena entra em campo para comentar o que vai rolar no final de semana do Paulistão 2025. Juntos fechamos mais uma semana, hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, o seu N2 já começou. Olá, boa noite para você. Aconteceu em Cubatão a Frente Parlamentar em Defesa dos Inhais do Guará Vermelho. O repórter Washington Luiz acompanhou o encontro e nos conta mais agora. A Frente Parlamentar em Defesa dos Inhais Guará Vermelho, ave símbolo de Cubatão, foi aberta no plenário da Câmara Municipal. A iniciativa é do deputado estadual Paulo Correa Júnior, que presidiu o evento. Acho que é um assunto de extrema relevância. Guará Vermelho é um símbolo da cidade, um patrimônio da cidade, um patrimônio da nossa região, no que se trata da fauna, da flora, do meio ambiente. É uma ave rara, maravilhosa, e a grande preocupação que a gente tem não só com a questão dos guarás, mas claro, principalmente, mas a questão urbanística, a questão de mobilidade na cidade, a questão do transtorno que pode trazer, sendo colocado esse empreendimento naquela área. Então a gente quer construir essa frente como uma ponte e um diálogo para que tenhamos alternativas, para que a gente atenda a demanda e a vontade que a população externou aqui hoje de ser contrária a esse projeto. Então nós ouvimos vereadores, ouvimos secretários, ouvimos o prefeito, o ex-prefeito e o representante da autoridade portuária. Então a gente está aqui à disposição, colocando o nosso mandato em ação, para que a gente busque o melhor para Cubatão. Representantes de diversos segmentos, autoridades da cidade de Cubatão e de outras regiões também estiveram presentes. O presidente da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Alexandre Mendes Utopete, e o prefeito da cidade, César da Silva Nascimento, falaram que jamais são contra o desenvolvimento, mas a cidade de Cubatão e o povo cubatense estão em primeiro lugar. Já vou deixar bem claro aqui que a gente não é contra o pátio de caminhões, sim contra o local, onde vai causar vários danos ambientais, sociais e vai prejudicar mais de 60 mil da população que mora ali ao redor daqueles bairros, que seja Bolsão 7, Bolsão 8, Bolsão 9, Jardim Casqueiro e Ilha Caraguatá. E fora o transtorno que vai causar ali naquelas rodovias que seja a Anchieta e a Imigrantes. Então por isso que a gente se posiciona ao contrário do local e não sim do pátio regulador de caminhões da cidade de Cubatão. Agradecer ao deputado Paulo Correa, parabenizá-lo pela iniciativa dessa frente parlamentar. A gente fica muito feliz de trazer essa discussão para Cubatão. Ficamos tristes porque essa discussão teria que vir pela autoridade portuária em respeito à nossa população. Como eu disse, pode não respeitar o homem público que está à frente por questões partidárias, mas respeite o meu povo, que é um povo ordeiro e trabalhador. Então o que a gente hoje está buscando, Washington, é indiscutível. Não se discute essa área. Essa área, nós não abrimos mão que essa área seja pátio de caminhões. Agora, venha discutir que nós temos outras áreas. Venha dialogar, estamos abertos ao diálogo e sempre estivemos abertos ao diálogo, que a gente possa ofertar para ele não só áreas do município, mas mostrar para ele áreas da União no nosso polo industrial, que é o local mais adequado para recepcionar esse tipo de empreendimento. Munícipes cubatenses usaram a tribuna para darem as suas opiniões em relação à possível instalação do pátio de caminhões da Ilha do Tatu. O advogado Sidney Aranha esteve representando a autoridade portuária. Eu acho que a gente precisa continuar dialogando. Eu entendo a posição da cidade, eu entendo a posição das lideranças políticas e nós, aquilo que eu falei, nós precisamos nos aprofundar no estudo no EIA, no estudo de impacto de meio ambiente. Até para atender essa posição de que algumas lideranças políticas colocaram aqui, que é em outro local, você precisa ter a ciência dizendo qual é o local adequado, né? Ou qual o tamanho da intervenção que supostamente esse pátio pode fazer na Ilha do Tatu. Nós estamos no início dessa discussão. Nós entendemos muito bem a posição de todos, às vezes as pessoas se acaloram aqui, ficam inflamadas, mas nós, como sempre, vamos trilhar o caminho do bom diálogo.
A ETEC está com inscrições abertas para o processo seletivo de cadastro e reserva para professores do ensino médio e também técnico. Os interessados têm até o dia 5 do próximo mês para se inscrever gratuitamente. A Escola Técnica Estadual de Cubatão abriu processo seletivo para professores de ensino médio e técnico. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente de forma online até o dia 5 de março. As vagas são para cadastro reserva e exigem nível superior com habilitação no suporte de informática. As provas terão 2 etapas de avaliação. A primeira será um exame de memorial circunstanciado, onde o candidato irá apresentar suas experiências de estudo, pesquisas e informações relacionadas à sua vida acadêmica e profissional, onde serão considerados certificados como doutorado, mestrado, especialização, licenciatura ou graduação na área, e também sua experiência profissional como professor. A segunda etapa é a prova de métodos pedagógicos. Essa etapa será realizada de forma presencial e os candidatos deverão entregar um plano de aula e ministrá-la para uma banca examinadora. Mais informações sobre as inscrições e o processo seletivo na página da ETEC, no etec.cubatão.cps.sp.gov.br. O vereador Alexandre Mendes, do Topete, apresentou um requerimento solicitando uma formação de uma comissão especial de vereadores. Na terceira sessão ordinária realizada na Câmara de Cubatão, o presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes do Topete, apresentou um requerimento pedindo a formação de uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, para que no prazo de 60 dias fiscalizem a empresa Sou Transportes, devido a tantas reclamações recebidas dos munícipes. Senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, eu acho que não só eu como vereador, todos, acho que todo dia recebe ligação de munícipe a respeito dessa empresa Sou que entrou no lugar da Fênix. Eu acho que não dá mais, por isso resolvi montar essa comissão especial de vereadores para a gente poder chegar até a empresa. Porque uma empresa que fala que não quer papo com o político, está difícil da gente resolver os problemas na cidade de Cubatão. Então, por isso, a gente precisa se unir, a gente vamos até chamar eles aqui, se não comparecer, vamos até eles, porque isso não pode acontecer mais. Quem tem carro, tudo bem, quem não tem carro para trabalhar, não, o horário não bate, liga na aviação, não tem retorno, aplicativo não funciona, ônibus quebrado, aí vem mapear com 10 ônibus novos. E as outras linhas, como é que a gente faz? 10 ônibus vai atender a cidade de Cubatão, vai atender os munícipes? Não vai. Então, por isso, eu acho que a gente precisa se unir e até essa empresa para a gente entender o que está acontecendo. E vou mais ainda, fora as mães, que a gente precisa entender se no contrato de transporte escolar está mencionando que tem que ter ar-condicionado. Porque nesse calor, várias mães com as crianças passando mal, ligando para a gente pedindo socorro. Em outra propositura, o parlamentar pede aos órgãos competentes que se faça um estudo visando a implantação de um centro de convivência no bairro do Jardim Costa e Silva. Desde já, população ali do Costa Silva, onde eu andei bastante aí nessa campanha aí, via pedindo que a gente instalasse esse conviver lá no bairro do Costa Silva. Agradeço ali até a presença do presidente da Associação do Conjunto Marechal Rondon, que se encontra aqui, para que a gente pudesse avançar com os idosos daquele bairro. A gente vê que tem bastante idosos e os outros bairros têm esse conviver, né? E por que não criar esse conviver no bairro do Costa Silva, onde pede socorro, sei que vai atender vários idosos, porque muitas das vezes o idoso quer fazer uma atividade física e não tem para onde ir. Eu acredito que com esse conviver a gente vai ter sucesso ali no bairro do Costa Silva. Então, peço para os novos pares que aprovem esse requerimento para que a gente tenha sucesso naquele bairro que pede socorro nesse conviver. A ação na Justiça, o governo paulista entrou com recurso no STF solicitando a flexibilização da obrigatoriedade na utilização de câmeras corporais nos policiais militares do Estado. O governo de São Paulo entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal, STF, para a utilização sobre as câmeras corporais dos policiais militares de todo o estado de São Paulo. Foi um documento enviado à Procuradoria, onde defende a decisão do presidente do STF, onde determinou que os equipamentos devem ser usados em grandes operações.
Pela decisão do governo, o uso das câmeras será prioritário nas grandes operações. Foi anunciado a assinatura do contrato para a compra dos equipamentos. A compra foi indagada. A escolha do modelo e do equipamento não agradou muito a entidade dos direitos humanos. A gravação ela deve ser direta e a certeza que, no dia a dia, nas grandes operações, os policiais terão imagens com muita excelência auxiliando a corporação. A determinação é que as câmeras gravem o tempo todo, sem interrupção, nas grandes ocorrências e de uma forma integral, protegendo também toda a corporação em ação e também tendo gravações de cada ação dos policiais em execução do seu trabalho. Atenção, beneficiários com o NIS de final 5 já começaram a receber a parcela deste mês do Bolsa Família. O valor mínimo é de R$ 600, mas com o novo valor adicional, a remuneração média subiu para R$ 661,81. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do próprio governo atingirá mais de 20 milhões de famílias, isso com um gasto de quase 14 bilhões de reais. A indústria e o setor de serviços destacaram em São Paulo e o estado puxa a lista dos dois setores econômicos. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado de São Paulo, no setor industrial, seguiu a média nacional e cresceu 3,1%, tendo os setores têxtil, máquinas, aparelhos, materiais elétricos e veículos automotores com o maior número de produtos com bom desempenho. O estado de São Paulo também se destacou no setor de serviços entre os 27 estados brasileiros. O estado paulista representa 47,8% do volume total de serviços prestados em todo o país. Enquanto as unidades federativas registraram um aumento de 3,1%, São Paulo teve um crescimento de 4,5%. Além dos serviços, o estado se destacou nas atividades turísticas, com um crescimento de 4% em dezembro, enquanto no Brasil a média foi de 2,8%. A intenção de consumo das famílias registrou uma queda de 0,2% este mês, isso segundo a Confederação Nacional do Comércio. Essa redução é atribuída à menor aquisição de bens duráveis e às dificuldades de acesso ao crédito. Bom, esse é o 5º mês consecutivo de retração nesse índice e reflete nas condições econômicas desafiadoras enfrentadas, então, pelas famílias brasileiras. Agora nós mudamos de assunto. 19 acordos bilaterais foram assinados pelo Brasil e também Portugal. Os 19 acordos bilaterais assinados entre os dois países foram na área da saúde, segurança pública, turismo, ciência e tecnologia. A assinatura se deu após a 14ª Cimeira Brasil-Portugal, presidida pelo presidente Lula e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, no Palácio do Planalto, em Brasília. Após a cúpula, Luís Inácio Lula da Silva recebeu o chefe do governo português em um encontro privado. Na sequência, ambos se juntaram às delegações de Brasil e Portugal. A edição anterior do encontro foi realizada em Lisboa, em 2023, durante uma visita do presidente Lula ao país europeu. Naquela ocasião, 13 acordos bilaterais foram assinados. O intercâmbio com Portugal está adquirindo um perfil diversificado, com integração de cadeias produtivas relevantes e que favorece a exportação de produtos brasileiros de maior valor agregado. A expectativa é que esta relação se aprofunda ainda mais quando o acordo Mercosul e União Europeia entrar em vigor. Quando o protecionismo comercial ganha força no mundo, demonstramos o potencial da integração. Não há dúvidas de que o acordo trará benefício para os dois blocos. Ele significará acesso a bens e serviços mais baratos, aumento dos investimentos e cooperação renovada para proteger o meio ambiente, sem prejuízo da política de neoindustrialização brasileira. Minha convicção é que uma escalada de decisões protecionistas pode ter alguns efeitos económicos aparentes ou aparentemente bons numa primeira fase, mas redundará num aumento de preços que, a médio prazo, trará dissabores económicos a quem for por esse caminho e, por via disso, terá também consequências na vida das populações.
Depois do intervalo, tem nossa previsão do tempo para o final de semana com alerta da Defesa Civil e também do IMET. Lucas Sena vai entrar em campo e contar pra gente o que vai rolar na última rodada do Paulistão 2025. É daqui a pouco, até já! Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Já estamos de volta com as últimas notícias desta sexta-feira. E vamos agora com imagens do Pier do Casqueiro para você acompanhar a movimentação aqui na cidade de Cubatão, né? Tem alerta da Defesa Civil, eu falei na primeira edição e reforço agora para você, tá, gente? Nesse alerta, a Defesa emitiu de hoje, entre hoje dia 21 e o próximo domingo, dia 23. Haverá risco de temporais com intensidade moderada a alta em todo o estado de São Paulo e a nossa região da Baixada Santista está inclusa e a Defesa Civil alerta, né? Para você evitar áreas de risco, em caso de enchente, busque aí o local seguro e em caso de emergência, disque então 199, 193 e também 190 para buscar, claro, sempre uma ajuda dos órgãos competentes e que têm conhecimento. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo para o final de semana. O sábado amanhece com sol entre nuvens e probabilidade de chuva passageira durante a tarde e a noite. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 29 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 74% e 99%. O domingo será de sol pela manhã com nuvens surgindo no decorrer do dia. Chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas têm leve queda, variando entre 23 e 28 graus. Vento leve em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 74% e 96%. E falamos de oportunidades de emprego com as vagas do PAT de Cubatão. O PAT de Cubatão está com 47 oportunidades em 18 funções, dentre elas 6 vagas para operador de trator, 6 para mecânico, 5 para pedreiro, 5 para eletricista e 5 para técnico de planejamento. O PAT tem mais oportunidades. Para saber quais são, acesse o site cubatão.sp.gov.br/vagaspat. Caso você queira se inscrever para a mesma função em mais de uma empresa, leve a quantidade de currículos necessária mediante as empresas que você deseja se candidatar. Para concorrer às vagas, é necessário ter experiência nas funções. Os interessados devem comparecer no PAT Cubatão das 9 da manhã até 1 da tarde na próxima segunda, com o currículo atualizado em mãos. O PAT Cubatense fica na Rua Dr. Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. O governo decidiu regulamentar a proibição de celulares em escolas e agora prevê exceções. Após sanção do presidente Lula, entrou em vigor este ano a lei que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e particulares do nosso país. Na última quarta-feira, foi publicado no Diário Oficial da União um texto de regulamentação da lei. Agora, de acordo com o decreto, a norma prevê exceções, como em casos médicos ou para alunos com deficiência, que utilizam os dispositivos de maneira assistiva. As escolas poderão incluir suas regras, orientações para os alunos e responsáveis, além de definir maneiras de armazenamento dos aparelhos durante o horário escolar. A nova lei sancionada pelo presidente Lula não proíbe totalmente o uso dos aparelhos celulares, mas restringe durante aulas, recreios e intervalos. A utilização do aparelho é autorizada para fins pedagógicos, mas para isso é necessário a autorização do professor em sala de aula. Essa nova medida tem como objetivo principal combater os impactos negativos no aprendizado, concentração e saúde mental dos jovens. Segundo uma pesquisa realizada pela Nexus, 86% dos brasileiros apoiam a medida de controlar o uso dos celulares nas escolas. 54% dos entrevistados foram a favor da proibição total.
32% deles defendem a alimentação parcial, com uso apenas em atividades didáticas, onde o uso do celular sirva como ferramenta pedagógica. Os estudantes que terminaram o 3º ano do ensino médio vão começar a receber o auxílio do programa Pé de Meia do governo federal. Esse programa funciona como uma poupança para os estudantes de escolas públicas. Alunos inscritos no programa Pé de Meia do governo federal começarão a receber o auxílio de R$1.000. Esse valor é válido para alunos que concluíram uma das etapas do ensino médio em escola pública. Os estudantes que terminaram o 3º ano com aprovação e participaram das 2 etapas do Enem de 2024 receberão um adicional de R$200. Os depósitos serão realizados conforme a data de nascimento. Os nascidos de janeiro a junho receberão dia 25. Dia 26 recebe os aniversariantes de julho a dezembro. Alunos cursando o 1º e o 2º ano do ensino médio também terão os valores de R$1.000 depositados. Porém, essa quantia só poderá ser sacada após concluir o 3º ano. O programa Pé de Meia oferece bolsa em dinheiro para estudantes entre 14 e 24 anos, que tenham famílias inscritas em programas sociais do governo federal. Para receber o auxílio, o aluno precisa ter uma frequência mínima de 80% nas aulas, concluir o ano letivo aprovado em todas as disciplinas e participar dos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Mais informações e inscrições pelo gov.br. Olha, jogos ensinam de maneira lúdica crianças e adolescentes a navegar com segurança pelas redes sociais. O jogo de tabuleiro Segurança Online foi lançado para que crianças e adolescentes aprendam de forma lúdica e divertida como usar a internet com segurança. A iniciativa é do Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. O jogo pode ser usado em família e também nas escolas, como momento de lazer e de aprendizagem. O conteúdo do site tem uma abordagem voltada a temas cibernéticos, envolvendo a tecnologia com situações positivas e negativas, explorando, por exemplo, a importância do antivírus. Para começar a brincadeira, é só baixar e imprimir o material que está disponível no site da Internet Segura. Neste site também estão disponíveis outros jogos gratuitos para o público infantil e também cartilhas e materiais focados em crianças e adolescentes, pais e educadores. Outros materiais, como se proteger de vazamento de dados e links maliciosos, também estão disponíveis. Para mais informações sobre o conteúdo do site, basta acessar internetsegura.br. A Fundação Oswaldo Cruz emitiu um alerta, então atenção, pais. É sobre um aumento de casos de doenças respiratórias entre crianças e adolescentes. Os casos mais acentuados e o crescimento deles atualmente é no Distrito Federal e também no estado de Goiás. A volta às aulas pode ser uma das causas para esse aumento. Outro ponto é aí os casos também em idosos. Como sempre nós falamos e alertamos por aqui, a maneira mais eficaz de combate a essas doenças é sempre, claro, a vacinação. E olha, fechamos as nossas matérias de hoje falando de dinheiro. Gente, 120 milhões. Esse é o valor que a Mega Sena vai pagar aos acertadores das 6 dezenas do sorteio de amanhã. Olha, quem quiser concorrer ao prêmio tem até amanhã, às 7 da noite, para realizar as suas apostas. Então corre, que ainda dá tempo. A Mega Sena desta quinta-feira não teve nenhum acertador. Desta forma, o prêmio acumulou e o sorteio, que será amanhã, vai pagar 120 milhões de reais. Aplicados na poupança, este valor renderia R$ 600 mil por mês. No último sorteio, 104 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber um pouco mais de R$ 61 mil. Outras 8.283 apostas tiveram 4 acertos e vão faturar R$ 1.100. As apostas para o próximo concurso podem ser realizadas até às 7 horas da noite de sábado, nas casas lotéricas, pela internet e pelo site da Caixa Econômica Federal. Para apostar, você deve escolher 6 números de 1 a 60. Acertando 6 números, o apostador recebe o prêmio máximo. Os sorteios da Mega Sena são realizados 2 vezes por semana. Para acompanhar os próximos concursos e verificar os resultados, acesse o site oficial da Caixa ou utilize aplicativos da lotérica. E agora chegou a hora do esporte por aqui.
Comigo também na nossa segunda edição, o repórter Lucas Sena chegando aqui para falar do Paulistão para o final de semana. Boa noite para você. Boa noite, Jefinho. Tudo bem? Tudo certo, então vamos falar do Paulistão. É a última rodada do Paulistão já, Lucas? Exato, já, Jefinho. Já estamos indo para a 12ª rodada. A gente trouxe na primeira edição o jogo do Palmeiras, né? Então, assim, tem muitas emoções. Eu estou até com o celular na mão porque eu vou ter que acompanhar a colinha, porque tem muitos cenários possíveis nessa última fase. Vamos lá. Todos os jogos vão ser às 6h30, né? Então, todos os jogos vão começar às 6h30 porque tem jogos que podem definir quem vai passar, quem vai ficar. Então, para não ter aquele, vamos definição entregar. Futura dos jogos. Exatamente. Então, aquele, vamos entregar, vamos esperar, enfim. Todos jogam às 6h30. Então, o Corinthians vai enfrentar o Guarani. O Corinthians já está classificado, já sabe que vai enfrentar o Mirassol. Só que esse jogo afeta diretamente o grupo do Santos. Por quê? Vamos lá. O Santos é líder e joga fora de casa contra a Inter de Limeira. Se o Santos ganhar, classifica tranquilamente. O segundo colocado é o Bragantino. A Portuguesa, Santista e o Guarani têm 12 pontos. Para classificar, eles precisam da vitória nas suas partidas e precisam de uma derrota do Bragantino. A Portuguesa vai enfrentar o Noroeste, que precisa de uma vitória para permanecer na elite, e o Bragantino vai pegar a Ponte Preta. E esse jogo, não só quem torce para o Bragantino e o Santista vai ficar de olho, mas também um palmeirense. Por quê? A Ponte Preta é a segunda colocada do grupo do Palmeiras. O Palmeiras hoje está na 3ª colocação, 2 pontos atrás da Ponte Preta. Ou seja, se a Ponte Preta perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras pega o lugar da Ponte Preta. E a Ponte Preta, caso empate, precisa do empate ou de uma derrota da equipe do Palmeiras. É uma engrenagem, né? Vai um Sim, movimentando o outro, que vai esbarrando no coleguinha. Exatamente. Então, assim, é uma escadinha. Um jogo compromete o grupo do time e o outro também. Então, assim, o Campeonato Paulista nessa última rodada vai ser de muitas emoções. E quem passar, né, no grupo do Palmeiras, seja o Palmeiras ou a Ponte Preta, vai enfrentar o São Bernardo, que já está classificado. Já no grupo do São Paulo, o São Paulo vai enfrentar o Novo Horizontino. Já sabe que nas quartas de final são esses dois, já é esse confronto, São Paulo e Novo Horizontino. Mas o que acontece, Jefferson? O primeiro colocado do grupo, ele tem a opção, ele ganha, né, como gratificação por ser o líder, de decidir a partida em casa, ou seja, se o São Paulo for o primeiro, decide no Morumbi. Se o Novo Horizontino for o primeiro, vai enfrentar o São Paulo na sua casa. Então, ou seja, a primeira colocação ali e a segunda são bem disputadas, claro, para passar, mas a primeira é aquela estrelinha que o professor dá de bom trabalho durante o grupo. Então, o Tricolor vai pegar o São Bernardo, o Novo Horizontino vai pegar o Botafogo fora de casa. Além disso, tem o Água Santa e o Velo Clube que brigam para ficar na primeira divisão estadual. Então, a última rodada de grandes emoções para clubes, para os 4 grandes clubes paulistas, tirando o Corinthians e São Paulo, que estão de boa, mas também para os clubes pequenos do interior. Então, muitas emoções nessa última rodada. Os jogos tanto sábado quanto domingo, então? Não, só domingo às 6h30, isso. Então você aí de olho no Paulistão, né? Essa última rodada para o final de semana, como o Lucas falou, de fortes emoções. Deixa até aqui um recadinho para os jogadores, né? Nada de bloquinho de carnaval aí esse final de semana, concentrar para um bom jogo, né, Lucas Sena? Com toda certeza, para trazer um bom resultado, claro, para a sua torcida também, né? Fechou então, meu irmãozinho, muito obrigado. Final de semana, plantão? Plantão. Fiquei sabendo que você vai pro churrasco. Eu vou pro churrasco. Faz um favor pra mim. Diga. Pra eu ver se você realmente é meu amigo. Uma marmitinha pra eu comer na segunda-feira, pode ser? Pode deixar, eu trago e deixo aqui na geladeira prontinha pra você. Isso se eu não comer antes. Eu vou aguardar. Pode deixar, vou guardar. Com todo amor e carinho. Quem vai ser doce negra? Vai ser a Tarsila. Porque se fosse bom, eu não ia falar que não ia sobrar nada mesmo. Nem pra mim, viu? Nem lá pra quem for acompanhar lá na casa aqui. Boa noite pra você, pra você viu? também, Jefinho. Um ótimo final de semana pra você de casa. Eu volto segunda-feira ao 12h30 na nossa primeira edição e às 6h15 na segunda. Até lá. Tchau!